Boa noite, queridos. Agora tá com um pouquinho de cara de sexta rap. É sexta rap, gente. Sexta feliz na presença do Senhor. Como é bom nós começarmos já o final de semana estando felizes na presença do Senhor, já podendo cultuar ao nome do Senhor, podendo adorar ao nome do Senhor. E esse é apenas o início do nosso final de semana. Então, que você possa estar com seu coração já alegre na presença do Senhor, pelo que Deus já tem feito e ainda fará nesse final de semana, amém? Queridos, Deus me deu uma palavra, eu gostaria de compartilhar desta palavra com os amados. E Deus falou profundamente ao meu coração. Interessante é que Deus tem falado muito no meu coração nos momentos de culto. Sexta-feira passada, estávamos aqui no Sexta Rap. O pastor Jantos estava ministrando a palavra e Deus estava ali ministrando ao meu coração com uma outra palavra dentro do que ele estava falando, e eu fui edificado duas vezes. Fui edificado pela palavra que ele trouxe, fui edificado pela palavra que Deus falou ao meu coração, e eu espero em Deus que fale também ao seu coração. Então, queridos, abra o seu coração para o que Deus tem para falar e ministrar o seu coração nesta noite. Você possa se desligar de tudo que você passou durante a semana, passou no dia de hoje. Apesar de ser sexta-feira, apesar de às vezes nós estarmos cansados, apesar de talvez você venha de um dia corrido, apesar de amanhã talvez você irá trabalhar ainda, mas hoje é dia de ser tocado pela palavra do Senhor. Então abra o seu coração, permita que Deus faça algo diferente na sua vida nesta noite através dessa palavra. Queridos, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. E a palavra de Deus, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Amém? Esta é a palavra que Deus ministrará aos nossos corações, e a partir dela nós vamos tirar alguns pontos importantes que eu separei, que falou o meu coração e que eu acredito que falará ao seu coração. O interessante é que nós notarmos que é o começo do ministério de Jesus e há alguém que precisa desde já do favor de Jesus, e esse alguém ninguém mais é do que um soldado, um centurião. E esse centurião está ali justamente e pede, o favor de Jesus. Em Lucas vai dizer que ele envia um servo, seu para fazer isso. E depois ele envia alguns amigos. E aqui em Mateus fala justamente que ele mesmo foi. Na realidade se trata do mesmo texto, mas a questão é que quando alguém manda alguém falar por ele, na época de Jesus, no caso, é como se fosse a própria pessoa falando a respeito. Ou seja, por isso que Mateus traz a informação de que o próprio centurião foi, e já Lucas traz a informação de que ele envia alguém, alguns amigos, ou seja, alguns servos ali, para estar fazendo isso. A questão é aqui que esse homem estava precisando do favor de Jesus.
Queridos, muitas vezes nós precisamos do favor de Jesus. E isso é um dia após o outro, isso é constantemente, nós precisamos do favor de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui é que nós precisamos do favor de Jesus por causa que nós passamos por muitas lutas, passamos por muitas batalhas, passamos por muitas situações as quais fogem do nosso controle. Esse homem, ele estava passando por uma situação assim, uma situação a qual fugiu do seu controle. Ele diz que um servo seu estava lá, acamado. E não era qualquer tipo, não era um resfriadinho, não era uma gripezinha, não. Esse homem estava sofrendo muito. Esse homem já estava paralítico. Esse homem já estava acamado. Então não era qualquer enfermidade. Era realmente algo terrível. E ele então entende que ele precisa da intercessão de Jesus, ele precisa do favor de Jesus diante dessa batalha que ele estava vivendo. Queridos, nós precisamos entender aqui um primeiro princípio. E algo que eu tiro desse texto, extraio desse texto e quero aplicar ao nosso coração nesta noite. Sua batalha não é contra carne e sangue. Olha que interessante que o texto traz. Quem era esse homem que eu acabei de falar? Um centurião. Nossa, está todo mundo ligadão, hein? Quem era esse homem? Um centurião. Obrigado, gente, obrigado. Eu vou perguntar de novo, depois vocês não me deixam na mão, não. Era um centurião. Queridos, ele era um soldado romano. E sabe o que esse soldado romano estava fazendo ali, justamente em Cafarnaum, justamente ali naquele local? Era porque os romanos haviam invadido e haviam tomado aquela cidade. Ou seja, ele era como se fosse o inimigo de Jesus. Era como se um soldado nazista fosse até lá a França, para quem gosta de história, na Segunda Guerra Mundial, e falou: eu preciso de você. Ele seria fuzilado, ele seria simplesmente massacrado, ele seria ali destruído. E aí o interessante é que esse homem entende que há alguém ali passando pela cidade que ele tinha conquistado e ele pede um favor a esse homem. E ele no texto vai dizer, em Mateus capítulo 8, versículo 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando, implorando: Senhor, meu servo está em minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E aqui Jesus traz um princípio que nós precisamos aplicar em nossas vidas. A nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Jesus simplesmente poderia dizer para ele assim: que tenho eu contigo? Aonde você tomou a cidade, você se sitiou, vocês estão à frente da cidade, agora você me pedir ajuda? Mas, queridos, esse homem implorou a Jesus. Ele foi até aquele que ele havia sido conquistado, que ele havia conquistado, e ele entendeu que aquele homem, aquele carpinteiro, aquele judeu, aquele homem simples, poderia fazer algo para a sua vida. E aqui eu falo porque o interessante é que, por mais que ele poderia ser uma autoridade, ele ali entende quem era Jesus. Ele viu algo que nem mesmo os que estavam ali ao seu redor haviam visto. Ele viu alguém diferente. Queridos, eu falo para você nesta noite, você precisa olhar para Jesus, você precisa enxergar a Jesus, você precisa parar de olhar para Jesus como se fosse qualquer um, como se fosse alguém simples, como se fosse alguém comum, como se fosse apenas um simples carpinteiro. Esse homem que não tinha o mesmo conhecimento do povo que estava ali, que entendia que haveria de vir o Messias, esse homem reconheceu a Jesus. Ele foi até Jesus, ele implorou a Jesus. Queridos, a nossa luta não é contra carne e sangue, e Jesus sabia disso. Então Jesus não levou o aspecto na qual aquele homem havia conquistado a sua cidade, mas ele sabia que aquele homem era uma alma a ser conquistada, e a batalha que ele tinha não era contra aquele homem. A batalha que ele tinha era contra o maior de todos os inimigos, era contra Satanás. Por isso que ele veio, ele venceu a morte, ele derrotou o maligno. Então por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém?
Então, você, nesta noite, precisa entender isso. A minha luta, a sua luta não é contra a carne e sangue. A minha luta, a sua luta não é contra aquele que às vezes nos chateia no trabalho, aquele que nos chateia na escola, aquele que nos chateia no dia a dia ou em alguma circunstância. A nossa luta não é essa. Às vezes nós perdemos tempo e deixamos de ser abençoados porque nós olhamos para esse tipo de luta e queremos viver essas lutas. Não se desgaste com essas lutas, querido. Sabe por quê? A nossa luta não é contra carne e sangue.